Já acordou suando frio, o coração acelerado como se tivesse acabado de escapar de um pesadelo na vida real? Essa sensação de medo, de sufoco e de total vulnerabilidade é uma das experiências mais universais da humanidade. Mas aqui vai a pergunta que vai prender você. E se esses pesadelos não forem apenas imagens aleatórias que o cérebro inventa durante a noite? E se eles forem um reflexo de algo muito mais profundo, conectado à ciência, às emoções e até mesmo a traumas escondidos que não conseguimos encarar de frente? Hoje você vai mergulhar comigo em uma jornada sombria, mas fascinante, sobre a ciência dos pesadelos. E eu prometo que ao final deste vídeo, você nunca mais vai olhar para o seu sono da mesma forma. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai descobrir aqui pode realmente mudar a forma como você enxerga a noite. Pesadelos sempre existiram. Desde os tempos mais antigos, civilizações tentavam explicar por que as pessoas acordavam aterrorizadas após sonhos intensos. Alguns acreditavam que eram ataques de espíritos, outros pensavam que demônios noturnos se sentavam sobre o peito das vítimas. Daí vem o termo nightmare, que em inglês originalmente significava a visita de uma criatura maléfica. Mas hoje, com os avanços da neurociência, sabemos que há muito mais acontecendo dentro da nossa mente enquanto dormimos. Os pesadelos são experiências vívidas, carregadas de emoção, que geralmente ocorrem na fase REM do sono, menos a fase em que os olhos se movem rapidamente e o cérebro está quase tão ativo quanto quando estamos acordados. E é nesse ponto que o mistério começa. Se o corpo descansa, por que o cérebro decide criar cenários que nos deixam em puro estado de pânico? A resposta está em uma pequena estrutura do cérebro chamada amígdala. Ela é o centro do medo, responsável por disparar reações de luta ou fuga quando estamos em perigo. Durante os pesadelos, a amígdala entra em hiperatividade, como se estivesse diante de uma ameaça real. É por isso que o coração dispara, a respiração fica ofegante e o corpo soa como se estivéssemos correndo de um predador. Mas aí entra outro fator: os neurotransmissores. Substâncias como a serotonina e a norepinefrina modulam nossas emoções durante o sono, e qualquer desequilíbrio nelas pode transformar até situações banais em experiências aterrorizantes. Imagine sonhar que está andando em casa e, de repente, sentir que algo o persegue, mesmo que nada esteja lá. Esse é o cérebro, sob efeito químico, transformando pequenas faíscas em incêndios de terror. Mas então, surge a pergunta: por que algumas pessoas têm pesadelos recorrentes e outras quase nunca têm? A ciência mostra que existem vários gatilhos. O estresse é um dos maiores, problemas no trabalho, crises financeiras, discussões familiares. Tudo isso pode reaparecer em forma de monstros, perseguições ou desastres. Já os traumas criam raízes ainda mais profundas. Pessoas que passaram por acidentes, guerras ou abusos, muitas vezes revivem essas experiências todas as noites, em pesadelos que parecem não ter fim. Isso acontece porque o cérebro, em vez de processar e encerrar a lembrança, fica preso em um loop, repetindo o medo para tentar, inutilmente, encontrar uma solução. Agora, deixa eu te perguntar: você já teve um pesadelo que se repetiu várias vezes na sua vida? Escreve aí nos comentários, porque eu quero muito saber a sua experiência. Além do estresse e do trauma, outros fatores também influenciam. Certos medicamentos, principalmente antidepressivos e remédios para a pressão alta, podem alterar a química cerebral e intensificar os sonhos ruins. O consumo de álcool e drogas também tem um papel forte, porque mexem diretamente com os neurotransmissores. E até condições médicas como a apneia do sono podem provocar episódios de pesadelos mais vívidos, já que a falta de oxigenação cerebral gera picos de ansiedade durante o sono. Há ainda o lado genético. Estudos mostram que algumas famílias têm mais propensão a pesadelos, sugerindo que essa experiência pode estar inscrita no DNA. Mas aqui vem um detalhe que torna os pesadelos ainda mais intrigantes. Eles não são apenas inimigos, eles também podem ser mensageiros. Muitos cientistas acreditam que os pesadelos são uma forma de ensaio do cérebro, como se estivéssemos praticando enfrentar situações de perigo em um ambiente seguro. É o que chamam de teoria da simulação de ameaças. Quando você sonha que está sendo perseguido,
Por exemplo, seu cérebro estaria treinando como reagir em uma situação real. Essa ideia muda tudo, porque coloca os pesadelos não como maldições, mas como mecanismos evolutivos que ajudaram nossos ancestrais a sobreviver, e é aqui que entra o lado prático. Como lidar com eles? A primeira e mais simples estratégia é cuidar da higiene do sono, criar um ambiente adequado, evitar tê-las antes de dormir, regular os horários e até praticar exercícios leves de relaxamento. Já reduz significativamente a frequência dos pesadelos. Outra técnica poderosa é a escrita. Anotar seus pesadelos, logo ao acordar, ajuda a tirar o peso emocional da mente. E em alguns casos, permite até identificar padrões ocultos. Mas quando os pesadelos são recorrentes e atrapalham a vida, é fundamental buscar terapia. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, utiliza técnicas como o ensaio de imagens, onde a pessoa reescreve mentalmente o final do pesadelo, dando a ele um desfecho positivo. Com o tempo, o cérebro aprende esse novo caminho e quebra o ciclo do medo. Agora, quero que você imagine o seguinte: e se os seus pesadelos não forem apenas reflexos de estresse ou química cerebral, mas sim mensagens do inconsciente tentando chamar sua atenção para algo que você não consegue ver de forma consciente? Muitos psicólogos defendem exatamente isso, que os pesadelos são símbolos de nossas lutas internas, representações do que evitamos enfrentar no dia a dia. Um monstro pode ser um trauma não resolvido. Uma perseguição pode simbolizar a ansiedade de fugir de responsabilidades, e um desastre pode representar o medo do fracasso. E é aí que os pesadelos deixam de ser apenas aterrorizantes e passam a ser chaves de autoconhecimento. E aqui vai uma chamada para você. Compartilhe esse vídeo com alguém que também sofre com pesadelos. Você pode não apenas ajudar essa pessoa a entender melhor o que está acontecendo, mas também dar a ela ferramentas para recuperar noites de paz. Além disso, deixa o like e se inscreve no canal, porque ainda temos muito mais segredos da mente e do sobrenatural para explorar juntos. No fim das contas, os pesadelos são um reflexo do quão complexa é a mente humana. Eles nos assustam, nos fazem acordar gritando, mas também nos ensinam. São parte da nossa história evolutiva, parte do nosso inconsciente e, muitas vezes, um espelho dos medos que tentamos esconder. Da próxima vez que acordar no meio da noite, com o coração disparado, talvez você não veja apenas um pesadelo, mas uma mensagem menos, e cabe a você decifrá-la. Mas antes de encerrar essa jornada pelos labirintos sombrios dos pesadelos, quero que você pense em algo. Já reparou que, mesmo em meio ao pânico, muitas vezes existe um padrão repetitivo? Seja o mesmo lugar, a mesma figura ou até a mesma sensação de impotência. Esse padrão não acontece por acaso. O cérebro humano é como um roteirista incansável, que insiste em repetir certas cenas porque quer que você preste atenção. É como se fosse um alerta interno dizendo: olhe para isso, enfrente isso, porque é aqui que está a chave do seu medo. E o mais impressionante é que, quando você consegue decifrar esse código, seja através da terapia, da escrita ou até da interpretação simbólica, menos os pesadelos perdem força, como se fossem monstros que se dissolvem ao serem iluminados. E agora eu te pergunto, e se todos esses sonhos ruins forem na verdade um presente disfarçado? Sim, um presente, porque ao nos colocarem frente a frente com nossos medos, eles nos dão a oportunidade de crescer, de superar e até de transformar traumas em aprendizado. Imagine acordar de um pesadelo e, em vez de se sentir derrotado, encarar aquilo como um treinamento mental, uma chance de se tornar mais forte. Essa visão pode mudar completamente sua relação com o sono. Ao invés de fugir do medo, você passa a enxergá-lo como parte do caminho. E talvez seja isso o que a mente tenta nos ensinar, noite após noite, que o verdadeiro terror não está nos monstros dos sonhos, mas sim em ignorar o que precisamos enfrentar na vida real. E aqui vai o convite final. Se essa reflexão abriu sua mente, deixa o like agora mesmo. Se inscreve e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa entender o poder escondido atrás dos pesadelos. Porque no fundo, a grande verdade é que os sonhos mais assustadores podem ser justamente os que guardam as respostas que mais precisamos.
E lembre-se, da próxima vez que fechar os olhos e o medo vier, respire fundo, porque talvez o seu pesadelo esteja apenas tentando mostrar o caminho para a sua libertação.